Não pegaram? Não acredito. Gente, ó, a apostila é essa aqui, ó, bonitinha, esse leãozinho aqui, tá? Então nós temos a frente A e a frente B. A frente A era um pouco mais, não difícil, mas um pouco mais longa, um pouco mais extensa, sabe? Então olha só, nós vamos trabalhar então a frente A da apostila, que tem como conteúdo, né, separação de misturas, massas atômicas, moleculares, mol, e o comecinho também de sólido, líquido, gasoso, bem tranquilinho. A primeira aula e a segunda, que é hoje, são super tranquilas, tá? Conhecem todo esse conteúdo já, né? Alguém nunca viu nada disso? Gostam de mol? Gente, mol é maravilha, né? Vocês gostam? Não gostam de mol? Não! Gente, mol é sensacional. Tem matemática no meio, professor, tá vendo? Ó, mol tem matemática no meio. Cara, é sensacional. Maravilhoso. Bom, gente, seguinte, só me apresentando um pouquinho. Bom, meu nome é Thiago. Eu trabalho aqui no Colégio Ângulo faz mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, tá? Formado pela UEM, eu fiz Química na UEM, bacharelado, licenciatura, tá? Eu sou mestre em Química Orgânica também, tá? Me formei já faz uns 15 anos, mais ou menos isso, tá? E, gente, eu tenho quase 40 anos, tá? Verdade? Não parece, né? Eu sei, gente, eu sei. Não, é sério mesmo, tá? Galera, enfim, a gente vai trabalhar então um conteúdo super tranquilinho hoje, que... Deixa eu até me perdi aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos trabalhar então, deixa eu só... Eu fechei sem querer a página aqui, oh meu Deus do céu. Bom, eu vou colocar as páginas do livro para vocês se localizarem quando vocês receberem ele, tá? Então, hoje nós trabalharemos a aula 1 e 2 que estão juntas no livro, tá? Tá no mesmo capítulo ali, né? Aula 1 e 2. Então, aula 1 e 2. Deixa eu ver a página. A página é 356. Página 356. E o conteúdo é composição e algumas propriedades da matéria. Composição e algumas propriedades da matéria. Deixa eu perguntar, vocês gostam de química ou não? Você gosta de química? Como que é seu nome? Awane. Cauane. Você quer prestar o quê? Medicina. Já prestou medicina? É? E você? Psicologia. E você? Lucas? Medicina também? Rafael? Lorenzo? Medicina também? 3 concorrentes, hein? Vamos passar os textos, vamos ver. Propriedades da matéria. Vocês já conheceram o Rafael ou não, de Química? Química B? Não conheceram ele? Ele, tá. Começou hoje com vocês as aulas? Nossa, é verdade. É porque teve uma turma que começou semana passada. O Rafael, ele é da Química B. Se você ver o quadro do Rafael, ele é bem diferente do meu. O Rafael desenha muito bem, a letra dele é sensacional. Gente, a minha é dozinha, tá? Então, assim, só explicando para vocês antes de começar, porque minha letra é dozinha. Beleza? Galera, seguinte, a gente vai começar então com a composição da matéria. Primeira coisa, a gente já viu, vocês viram lá no primeiro do ensino médio, tá? O que são substâncias puras e misturas. Lembram disso, né? Tá? Antes disso ainda, eu vou falar sobre as substâncias. Vou colocar assim, ó. Substâncias. As substâncias... Nossa, com cedilha, meu Deus do céu. Opa! As substâncias, elas são classificadas, então, em simples ou substâncias compostas. Gente, qual que é a diferença, então, entre a substância simples e a substância composta, beleza? Galera, a substância simples é feita por um átomo só, tá? Deixa eu pensar aqui um exemplo. Exemplo O2, por exemplo. O gás oxigênio que a gente conhece, que respira, tá? É constituído, então, por 2 bolinhas de oxigênio, assim, ó. Gente, existem várias teorias atômicas, tá? A gente vai usar, para representar os átomos, bolinhas, a de Dalton, beleza? Já viu Dalton, Rutherford, lembram disso, né? Galera,
a gente vai representar como bolinhas os átomos, tá bom? A gente sabe que não é assim, né? Os átomos não são bolinhas, mas vamos representar a princípio dessa maneira, beleza? Então, quando nós temos aqui uma substância simples, o O2, por exemplo, são duas bolinhas de oxigênio juntas ali, né? Então, nós temos uma substância simples. Um outro exemplo, o gás nitrogênio, o N2, que é a mesma coisa, duas bolinhas de nitrogênio juntinhas ali, certo? Repito, estou falando bolinhas, mas para simplificar, tá, gente? São dois átomos, tá bom? Belezinha? Galera, até que tranquilo, muito fácil, né? Substância composta. Um exemplo, a água. A água é H2O. Só voltando um pouquinho, é muito comum que eles chamem isso aqui, ó, o O2, de gás oxigênio. Oxigênio, um átomo só. Então, o oxigênio, um átomozinho só desse elemento químico, né? Agora, quando ele fala gás oxigênio, ele está falando do O2, tá? Ou gás nitrogênio, o N2, ou gás hidrogênio, o H2, certo? Então é um nome meio comum deles ali, sabe? Então nós temos o O2, N2 e H2. Ô Marcos, tem quantas pessoas aí online? 5? Oi, gente, tudo bem? Alguém conhecido já nosso ou não? Todos novos? Não dá para saber o nome? Ah, tá. Pessoas, se foi conhecido, dá um oi aí, tá? Quero lembrar de vocês. Vamos lá então. Nós temos aqui o O2, o N2, o H2, né? E aqui uma substância composta, que é como exemplo aqui, o nossa queridíssima água, né? O H2O, certo? Por que composta? Porque tem dois átomos diferentes, tá? Pelo menos dois diferentes ali, né? Então, por exemplo, o H2, o CO2 também, né? Uma substância composta, né? Então, nós temos várias substâncias compostas aqui. Beleza? Então, uma substância composta, ela é constituída de duas ou mais simples. Se eu pensar só no H, o H, substância simples. O O também. Se eu juntar duas simples, eu formo uma composta. Tudo bem, pessoas? Tudo bem? Tranquilo? Agora, vou colocar assim, ó, misturas. Galera, cuidado com esses conceitos, tá? Misturas. Como está no livro a ordem? Tá assim mesmo? Pessoas, eu vou ficar lendo no livro porque eu não queria trocar a ordem, tá bom? Para vocês se localizarem depois, tá? Então, até colocar assim, ó. O livro, ele fala no tópico 1.1 sobre substâncias. No 1.2, sobre as misturas. Tudo certinho, pessoas? Bom, o que é uma mistura, então? É quando eu tenho, vou colocar assim, uma união de substâncias que podem ser simples, podem ser compostas. Por exemplo, se eu pensar no H2O, H2O é uma substância composta. Se eu pensar no NaCl, também é uma substância composta. Se eu pensar também no O2, é uma substância simples, certo? Uma mistura, ela acontece ali quando eu tenho união de substâncias. Por exemplo, quando eu interajo ali, quando eu coloco no mesmo recipiente o H2O, que é a água, e mais o NaCl, tá? Então, essa união de substâncias forma uma mistura. Então, exemplo aqui, né? Então, exemplo. H2O mais NaCl. Se eu olhar separadamente, nós temos duas substâncias compostas, mas quando eu coloco elas em contato, quando misturo elas ali, né, eu tenho uma mistura, como está no livro de vocês aí. Beleza? Tudo bem, galera? Uma coisa super importante. As substâncias, elas têm propriedades, tá? As mais comuns são, vou colocar assim, ó. As mais comuns são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Vou colocar densidade também. Específicas, tá? Então, por exemplo, a densidade da água, ela é fixa, tá? A densidade do CO2 também. O ponto de ebulição da água é fixo. Beleza? Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Mas quando eu tenho uma mistura, esses pontos podem variar. Por exemplo, se eu tiver uma mistura,
muita água e pouquíssimo NaCl. Vai ter, então, um ponto de ebulição específico, de fusão específico, densidades específicas também, tá? Então, depende da proporção entre os dois, ok? Então, o ponto de fusão, de ebulição e a densidade de uma mistura depende da proporção entre as substâncias ali, certo? Tudo bem, pessoas? Tá? Depende da proporção, então. Até aí, beleza? Fácil, fácil, fácil. Gente, começa bem fácil de química, né? Bem tranquilinho, beleza? Então, repetindo aqui, ponto de fusão, ebulição, densidades, tá? E a densidade são propriedades fixas, né? Da água, do CO2, do O2, tá? Agora, quando eu tenho aqui uma mistura, eu tenho uma união de substâncias, ok? Aí o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade serão misturadas ali, certo? Pessoal, aqui, tá que beleza então? Tudo fácil, tudo entendido? Fácil mesmo? Então vamos lá. Galera, nosso próximo tópico, são as propriedades físicas da matéria. Gente, isso aqui é bem tranquilinho também. Eu vou passar do outro lado do quadro para não apagar. Posso apagar ou não precisa? Vou apagar então, para ficar mais bonitinho. Mudei de ideia, vou deixar aqui. Eu sou assim mesmo, gente, estou bipolar, tá? De ideia muito... Mentira, eu sou não. Enfim, 2 aqui. Galera, essa parte aqui é muito tranquila também. Vamos falar então sobre o sólido, o líquido e o vapor. A gente vai ver, eu coloquei vapor aqui, tá? Entre o vapor e o gás tem uma diferença, tá? Aqui eu vou considerar vapor, tá? Eu vou considerar os dois como sinônimos, mas eles não são, tá? A gente vai ver isso com mais calma daqui a algum tempinho, belezinha? Bom, nós temos aqui os 3 estados físicos dos materiais. Nós temos o sólido, nós temos o líquido, nós temos o vapor, certo? O que eu já vi perguntar nas provas da vida aí, do Enem, no PAS, no vestibular da UEM, enfim, tá? Galera, é sobre aqui o nome dessas transformações. Aqui. Gente, não tem muito segredo, tá? Qual vai ser o nome da passagem do sólido para o líquido, quando eu derreto ele, tá? Então, o derretimento eu chamo de fusão. Gente, esse é o único nome muito diferente daqui. Então, nós temos a fusão, né, que é a passagem, então, do sólido para o líquido, certinho? O resto vai ser o que vai ser formado. Olha só, se eu tenho líquido, eu estou fornecendo energia para mudar de estado, ele vai para o vapor, não é verdade? Então, esse nome aqui vai ser vaporização, formação de vapor, vaporização, certo? A gente usa, normalmente, evaporação, mas é um nome meio comum, não está tão correto isso não, já eu falo por quê. Então, vaporização, certo? Então, quando eu estou esquentando o material, fornecendo energia para ele, eu tenho a passagem de estado do sólido para o líquido e depois para o vapor, tá? Então, sólido líquido, fusão, líquido vapor, vaporização, certinho? Beleza? E o inverso, e o contrário, nós temos o vapor e o líquido, tá? Se eu retirar a energia desse sistema, tá? Retirar a energia do vapor, eu tenho vapor para o líquido. Esse processo vai se chamar liquefação, reparem, o nome do processo é o que está virando ele. Questão desse, tá? Esse aqui é diferente, mas olha só, líquido, vapor, vaporização, vapor, líquido, liquefação. Liquefação. Líquido, sólido, solidificação. Alguns adendos. Primeiro, esse aqui, ó, eu posso chamar também de condensação, também está correto. Então, liquefação e condensação, a gente pode usar para esse processo, certo? Aqui também, vaporização. O nome geral é vaporização, tranquilo? Mas eu tenho formas de vaporizar alguma coisa. A primeira delas é a evaporação. Evaporação. A segunda é a ebulição. E a terceira é a calefação. Qual que é a diferença entre eles?
Evaporação é uma passagem lenta, é uma vaporização lenta, tá? Geralmente é natural. Por exemplo, quando eu coloco roupa no varal. Então, quando eu coloco roupa no varal, está acontecendo a vaporização, virando vapor, certo? Mas o processo mais específico, como é natural, como é mais lento, eu posso chamar de evaporação, certo? Tudo bem? Bom, qual que é a ebulição então? A ebulição é quando eu estou forçando esse procedimento, tá? Eu estou forçando a vaporização. Por exemplo, quando eu pego, deixa eu pensar, uma água e esquento ela, né? Coloco no fogão ali, né? Para passar de fase, né? Então nós temos o líquido virando vapor, então vaporização. Mas para eu especificar qual tipo de vaporização, eu posso falar que é a ebulição. Porque eu estou forçando esse material, né? Eu estou esquentando ele artificialmente, né? Para que ele mude de estado. Por último, eu tenho a calefação. A calefação é quando eu esquento muito um metal, por exemplo, uma panela super quente. Está super quente a panela. Aí eu jogo água. Automaticamente ou instantaneamente ali, a água, ela vaporiza. Não vaporiza? Tá? Então a calefação é um processo muito mais rápido, quase espontâneo não, mas quase instantâneo. Beleza? Tudo bem, pessoas? Olha só, são formas de vaporização, certo? Vaporização é formação de vapor, nome comum, nome geral, tá? Mas se especificar, eu uso uma das três aqui. Tudo bem, pessoas? Normalmente nós usamos esse aqui para tudo, né? Ah, está evaporando a água. Cara, é muito comum falar isso, né? A água está evaporando da panela. Não, tá? É ebulição esse processo, beleza? Mas né, no dia a dia a gente fala evaporação mesmo, né? No dia a gente fala mesmo. Ebulição também, né? A gente usa como ponto de ebulição aquela temperatura que passa, né, do líquido para o vapor, tá? Pode não ser o processo de ebulição mesmo, né? Então, até o natural, né? A gente chama de ponto de ebulição também, beleza? É um nome geral também, né? Tudo bem, pessoas aqui? Tranquilo? Certo? Só faltou um aqui, galera. A sublimação. Vou colocar assim, ó. Pra cá. Esse processo, que é um processo direto, tá? Então, tem alguns materiais, a naftalina é o principal exemplo dele, ok? A naftalina é um material sólido que ele passa para a fase de vapor sem passar pelo líquido, tá? Então é muito comum isso acontecer. Conhece a naftalina, né? Conhecem, tá? Então a naftalina, ela é um sólido, né? Que se eu fornecer calor para ela, ela passa do sólido para o vapor diretamente sem passar pelo líquido. Esse processo eu chamo de sublimação. Sublimation em inglês. Mentira, não sei. Sublimação, certo? Bom, o inverso aqui eu posso chamar de sublimação também, tá? Alguns livros, eles chamam o processo inverso, então de vapor para sólido, de ressublimação. Vou colocar assim, ressublimação. Perfeito aqui, pessoas, certo? Bem tranquilo, bem fácil, só para começar aí o nosso conteúdo. Tranquilinho? Beleza? Então esses são os nomes, né, dos estados, das passagens, né, de estados físicos aí. Beleza aqui, pessoas? Tranquilinho? Vamos continuar. Nós temos também... Misericórdia. Meu Jesus. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui, né? Vou usar essa parte aqui mesmo. Vou colocar assim, ó, ponto de fusão ou temperatura de fusão e ponto de ebulição. Certo? Galera, todo material tem uma temperatura específica que ele passa do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor. Certo? O exemplo mais simples é a água, que a gente conhece desde o 6º ano aí. Certo? Vou colocar aqui mesmo, né? Vou colocar assim. A água, ela tem o ponto, vou colocar assim, 0 e 100. A água, ela tem ponto de fusão igual a 0 grau. O que é isso? É que ela congela ou ela derrete, né, a 0 grau. Tranquilo? Fácil, né?
E a água, ela vaporiza também, né? O ponto de ebulição dela é de 100 graus. Todo material é 0 e 100? Não, tá? O etanol, por exemplo, o etanol, deixa eu lembrar, eu acho que é menos 114 e aqui é 78. O etanol também faz esse processo, só que tem pontos de fusão e ebulição totalmente distintos, ok? Eu acho que tem uma tabela para vocês no livro, deixa eu ver se tem. Não, é no segundo ano que tem. Mas enfim, então cada material, se vocês pesquisarem na internet lá, vai ter, né, ponto de ebulição, ponto de fusão ali dos materiais. Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Certo? Então para água, etanol, são esses dois aí, certo? Então cada material vai ter o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição específicos. Belezinha? Tá? Vamos lá então. Vamos continuando. É muito comum que eles representem esse processo aqui em gráficos. Tá? Na apostila, um dos gráficos que estão lá na página, deixa eu ver, no 3, em curvas de aquecimento. Curvas de aquecimento. Vamos lá então. Eu vou tentar desenhar isso aqui, porque eu sou tão ruim no desenho. Misericórdia. Vamos lá. De branco. Temperatura. Vou colocar sólido. Eita. Sólido mais líquido, líquido mais vapor e vapor. Bom, tá legal assim. Galera, olha só. Esse gráfico, ele pode ser representado, né, aliás, esse esquema, né? Pode ser representado em gráfico, como esse aqui. Certo? Bom, o que seria essa parte aqui? Ó? Essa parte seria o sólido. Então, esse S, esse L, esse V é de sólido, líquido e vapor. Tranquilo? Bom, aqui nós temos um gráfico que relaciona o tempo com a temperatura. Então, conforme o tempo vai passando, a temperatura também aumenta. Beleza? Eu vou considerar que esse gráfico aqui é da água. Vou colocar assim, ó. Gráfico da água. E a água é uma substância pura. Substância pura. Como que ela se comporta em relação ao seu ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Galera, vamos supor que eu tenho um cubinho de gelo aqui, ó. Cubinho de gelo. Ou seja, a água no estado sólido. Vamos supor que ele esteja ali a menos 10 graus. E aí, eu vou fornecendo calor para ele. Fornecendo, tá? Quando eu forneço calor, o material vai absorver esse calor também. Então, forneço, ele absorve. Tá certo? Bom, aí estou fornecendo. Ele vai pegando calor para ele. Aí a temperatura dele fica menos 10, começa com menos 10, depois menos 9, menos 8, menos 7 e assim por diante. Quando chega a 0 grau, que eu vou colocar aqui, ó. 0 grau. Olha só, antes dessa temperatura, então a menos 10, menos 5, menos alguma coisa, a água está no estado sólido. Olha o Szinho aqui. Beleza? Bom, quando chega aqui, ó, sólido mais líquido, essa faixa aqui, ó, esse período, esse tempo aqui, ó, esse tempo, ele mostra o seguinte, que o material, ele não absorve calor até liquefazer completamente, tá? Olha só, ele começa sólido, certo? Olha a temperatura aqui, ó, a temperatura continua no 0 grau, beleza? Aí o que vai acontecer? Ele vai parar de absorver calor
até mudar de fase por completo, até ficar líquido por completo. Então, durante esse tempo aqui, ó, esse tempo, o sólido e o líquido, a gente fala que coexistem, existem ao mesmo tempo, tá certo? Bom, aqui nesse momento aqui, eu não tenho mais sólido, eu só tenho líquido. E aí ele vai começar a absorver de novo calor. Absorveu, 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 até chegar, no caso da água, a 100 graus. 100 graus. Chegou a 100 graus, acontece o mesmo processo aqui. Olha só, então quando a água chega a 100 graus, que ela está líquida, né? Ela vai absorvendo, aliás, ela vai, né, mudando de estado, né? Então, líquido, vai virando vapor, e nesse período, nesse tempo aqui, que é daqui até aqui, né? Nesse tempo, ela para de absorver esse calor, tá? Então ela vai manter o mesmo calor interno ali até virar vapor por completo. Então, nessa temperatura aqui de 100 graus, tá? O líquido e o vapor, a gente fala que eles coexistem. Essa palavra escreve assim, ó, coexistem. Tanto aqui quanto aqui. Beleza, pessoas? Certinho, né? Belezinha? Bom, isso aqui acontece para toda substância pura. Se eu pegar, por exemplo, o etanol, o ferro, o cobre, tá? Alguns metais, alguns gases, acontecem assim se ele estiver sozinho. Ele está sozinho ali, só água, só etanol, só ferro, enfim, tá? Então o gráfico é exatamente o mesmo. O que vai mudar? As temperaturas aqui, ó. As temperaturas 0 e 100 é para água, tá? Então, se fosse o etanol, por exemplo, aqui seria 114 negativo e aqui seria 78, beleza? Então, cada substância vai ter a sua temperatura específica ali de fusão e ebulição, certo? E se eu misturar, por exemplo, a água e o álcool, ou água e sal, ou alguma coisa, se eu misturar, vai ter esse mesmo comportamento? A resposta é não. Então, se eu tiver uma mistura, ou seja, duas substâncias em um lugar só, esse gráfico ele vai mudar, certo? Como que esse gráfico fica? Gente, só atenção para ele, que ele é um pouquinho chatão de ver. Por quê? Porque a diferença está aqui, ó, justamente nesses dois patamares aqui, ó. Vou circular aqui e aqui também, certo? Galera, olha só. Então, nesse caso aqui, para uma mistura, isso aqui muda. Não? Estava colocando assim. Aqui nós temos esse valor que muda, esse patamar que muda, né? E aqui muda também. Certo? Como que seria o gráfico de uma mistura, então, galera? Seria mais ou menos assim. Deixa eu... Gente, essa parte aqui da química, eu sei que não tem emoção nenhuma, né? Não tem muita emoção. Eu sei disso. O legal é cálculo, é mol, não é verdade? Mol é uma maravilha. Como assim não? Como assim não, gente? Mol é uma delícia. Mol é uma delícia. Opa, já errei aqui, tá vendo? Peraí. Ficou me distraindo. Aqui, gente. Olha só, reparem que essa parte aqui, ela não vai ser retinha. Essa parte aqui vai ter uma alteração bem para lá, tá? Uma inclinaçãozinha bem curtinha. Esse gráfico aqui é de aquecimento, nem falei isso antes, tá? Existe de resfriamento? Existe, tá? É só eu pensar esse gráfico ao contrário, tá? Esse gráfico, pensa aqui, ó, essa parte vira para cá. Então começa em cima e vai resfriando. O comportamento é o mesmo, tá? A diferença, o gráfico pode estar do outro lado também, né? Pode ser resfriamento, então pode começar quente e reduz a temperatura ali, né? Beleza? Quer que desenhe ele? Não precisa. Não, né? Então, beleza. Vamos lá, galera. Aqui nós temos o gráfico de uma mistura. Nem coloquei aqui em cima. Vou colocar aqui embaixo. Aqui uma mistura. Mistura. Alguns livros chamam de mistura. Outros de mistura, ou misturas comuns, né? Ou mistura comum, no singular. Então, mistura comum, misturas comuns, enfim. Beleza? Ou só mistura também? Nesse caso aqui, nós temos uma pequena diferença, uma inclinação nessa parte e nessa parte também. Então, deixa eu tentar fazer isso aqui.
Deixa eu ver. Dá para perceber que está inclinadinho aqui, né? Essa parte, essa parte. E aqui são as mesmas letrinhas, tá? Então, S de sólido, S mais L, depois o L, depois o L mais V e depois só o V. Gente, olha a diferença, tá? O comportamento de uma mistura. A gente pode pensar aqui, talvez na água com sal, água com açúcar, enfim, com a mistura também, né? Bom, as misturas, elas se comportam dessa maneira. Então, eu vou ter também o sólido, o líquido, o gasoso, como está aqui, né? Sólido, líquido, gasoso, mas o que vai diferenciar é essa parte do meio aqui, ó. Como que acontece a fusão dele, ou ebulição. Olha só, aqui eu tenho literalmente um ponto de ebulição e um ponto de fusão, certo? Olha só, o ponto de ebulição é de 100 graus. Por que ponto? Porque é um valor único, tá? De 100 graus. Aqui, o ponto de fusão. Por que ponto? Porque é um valor único também, é 0 grau. Agora aqui, reparem que eu tenho uma faixa, olha só, ela começa aqui e ela termina aqui, ó. Nossa, que coisa horrorosa. Vamos lá. Aqui. Vou colocar assim um delta de variação. Aqui que nós temos? Nós temos uma variação nessa faixa, né, de fusão no caso, para derreter completamente. Vamos supor que eu tenho lá um cubinho de gelo com várias coisinhas misturadas, não sei, vou pensar no sal mesmo, né? Então, sal e a água, sei lá, beleza? Galera, nesse material, que agora é uma mistura, né, não é uma substância pura agora. Então, nesse material, que é uma mistura, o que a gente tem? A gente tem o sólido por enquanto, beleza? Aí eu vou aquecendo esse material. Aquecendo, ele absorve calor, vai absorvendo, absorvendo. Aí vai chegar num ponto que ele vai começar a virar líquido, vai começar a fundir. Só que se ele não absorver mais calor, ele não consegue se liquefazer por completo, virar líquido por completo. Beleza? Então aqui ele vai começar a virar líquido. Se ele não absorver mais, ele não vai conseguir derreter completamente. Aqui é diferente, ó. Aqui ele nem vai absorver calor para começar, né, para derreter completamente. Aqui ele precisa. Galera, isso aqui foi visto experimentalmente, tá? Alguém foi lá e fez o teste de que isso acontece, tá? Então ele percebeu que as substâncias puras ocorrem dessa maneira e as misturas ocorrem dessa maneira. Beleza? Vamos lá então. Aqui é o fim, né, dessa faixa de fusão, tá? Eu falo faixa porque não é um ponto mais, né? Aqui é um ponto, aqui é uma faixa, né? Então aqui ele tem que absorver um pouquinho aqui de energia para conseguir derreter completamente, ali não precisa, tá? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto o líquido já está completamente, né, derretido, né? Sólido derretido. Então aí ele começa, aqui ele já está líquido, completamente líquido. Eu vou aquecendo, ele vai absorvendo calor, né, até chegar na ebulição, certo? Aqui, galera, a mesma coisa que acontece aqui também. Nesse ponto, eu não vou ter a mistura dos dois, não coexistem mais, tá? Ele precisa absorver um pouco de calor para conseguir virar vapor completamente. Então, ele começa aqui no líquido, certo? Absorve, absorve, absorve calor até virar vapor completamente ali. Aqui não precisava, né? Aqui ele automaticamente já vai virando vapor, né? Aqui já não. Tem que absorver energia, absorver, absorver para virar completamente e depois, né, virar vapor ali. Belezinha? Fácil? Então nós temos o gráfico de uma substância pura, que pode ser simples ou composta, e aqui nós temos uma mistura comum. Mas toda mistura é assim? A resposta é não também. Tem exceções, tá? Tem dois casos principais aqui, que é o caso do cobre e o caso da água com álcool, tá?
que são misturas azeotrópicas e eutéticas. Essa parte aqui, esse próximo gráfico, ele não tem na apostila. Esse até tem, tá? Esse na apostila tem, esse tem também. O outro não vai ter, beleza? Que é o da azeotrópica, deixa eu ver aqui. Não tem mesmo. Eutética e azeotrópica. Vamos fazer o gráfico dele aqui então. Gente, alguma dúvida até então? Tá tranquilo? Fácil? Muito bem, muito bem. Vocês são de Maringá mesmo, gente, ou não? São? Não? Você é da onde? Sarandi? E você também? Maringá também? E você? Maringá? Vocês vieram da onde? Qual colégio? Ou qual? Ah, do CAP. Ah, legal lá, conheço. E você veio da onde? Qual colégio? De Moraes, né? Perto do Escola Municipal, não é? Mais ou menos, né? Eu fiz estágio lá, acredita? Faz, ó, nossa, faz muito tempo. Fiz estágio da UEM lá. Você teve aula com quem de química no CAP? Você lembra o nome? Meu Deus, quem são? O primeiro é Heloísa. Aí no segundo eu não lembro. Uhum. E no terceiro são dois professores diferentes. Um vestido que era a Lídia, Uhum. e o outro que é Ah. Não lembra? Foi ano passado? Foi. E você? Quem teve que aula de química? A Ninfa eu conheço. A Ninfa é clássica aqui em Maringá. Nossa, ó. Quem mais? Qual Cibele? Como que é o sobrenome? Você lembra? É uma alta ou não? Ah, Cibele Tax, eu sei. Ela trabalhava comigo, na verdade, eu fui estagiário dela também, lá em outro colégio. É. E vocês, tiveram aula com quem de química? Ah, o Wanderson, sei quem é. Barão também conheço. Thalita, conheço também. O Barão é da minha sala, acredita? Era da minha sala. O Barão eu lembro dele. Ele era da minha sala, lá na UEM. Na verdade, assim, pelo que eu lembro dele, ele fez química antes de mim. Daí ele parou, fez farmácia, daí voltou. Aí quando ele voltou, ele fez comigo, lá na UEM. Aí eu não lembro, eu acho que a gente separou de sala, tinha 2 salas, ele foi para outra no segundo ano, mas o primeiro ele fez comigo inteiro. Eu lembro dele. Vamos lá então. Aqui. Ô Marcos, eles vão saber já, né? Mas o meu quadro do Rafael não é igualzinho? Viu? É igualzinho. O meu quadro do Rafael, que é o de Química B, cara... O meu é um pouquinho melhor, não é, Marcos? O meu é um pouquinho melhor, não é? São idênticos? Eu acho que o meu é um pouquinho melhor. Gente, vocês vão ver, o quadro dele... Vocês vão conhecer o Mica, amanhã, eu acredito, de biologia, e sexta-feira o Rafael. Cara, o quadro dos dois não é bom. O quadro dos dois é espetacular. O quadro dos dois são espetaculares, não é verdade? Cara, do Mica, você tem que tirar uma foto e deixar guardado, tem que expor a foto, porque é muito bom. O quadro do Mica é excelente. Vou falar dos dois mesmo. Deixa eu ver a ordem do conteúdo aqui, gente. Certinho. Vamos lá. Vamos ver aqui.